abertura aqui no tema de hoje. É muito importante, estamos na sequência, agora é parte 2, como ser um cristão relevante na pós-modernidade. Estamos vivendo esse período, período histórico, né? As várias gerações vão se sucedendo, cada uma tem suas características, e de acordo com a característica de cada geração, então, são muitas vezes, para classificar, para facilitar, colocam nomes, né, nomenclaturas para poder identificar aquela geração, aquele período. Então, é importante a gente saber que quase sempre as gerações, né, ninguém se autodomina, eu sou pós-moderno, mas os sociólogos, quando estudam, e outros estudiosos, né, da sociologia vão classificando, então, essas gerações de acordo com certas características, e nós tivemos a geração passada, vamos dizer assim, a geração moderna, o período da modernidade, e agora estamos vivendo o pós-modernidade. E vamos falar um pouquinho sobre o conflito das gerações, que sempre existiu em todas as gerações, né? Eu creio que desde lá do tempo de Adão e Eva já tiveram alguma crise com Caim e Abel e com os outros filhos, e foram tendo crises, né? E passando por muitas gerações. O Noé teve crise com filhos, e depois outros tiveram crise. Davi teve crise com filhos, Jacó teve crise com filhos também, Isaac, né? Os filhos. Depois Jacó também teve crise com os filhos, né? Então parece que essa crise pais e filhos, ela é marca, né, que vem acompanhando gerações por décadas, ou mais, por milênios até, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos de gerações, que é muito importante entender, para você entender você mesmo, entender seu pai, entender seu avô, entender seu filho, entender seu neto, as gerações próximas a você. Nós convivemos com nossos pais, avós, alguns até com bisavós, convivemos com nossos filhos, netos, e alguns, pela graça de Deus, que têm a longevidade, chegam até a ver os bisnetos. E é uma barreira, um abismo muito grande entre cada geração. Vocês já notaram que a comunicação entre as gerações é muito complicada, né? Porque a linguagem vai mudando, o contexto vai mudando. Então, esse conflito que você, pai, tem hoje com seu filho adolescente, com seu filho jovem, né? Você também teve com seu pai, lembra? Talvez você não se lembre, mas havia conflito, sim. E o seu pai, pergunta para ele, teve conflito com o seu avô. É lógico que, com o decorrer do tempo, as gerações, elas são mais curtas, assim, são períodos mais curtos, então as mudanças são mais rápidas, mais drásticas. Então nós precisamos entender essas várias gerações para comparar com a pós-modernidade. Nós vamos fazer uma retrospectiva, não de toda a história da humanidade, mas pelo menos do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Das diferentes gerações, ok? Então, da mesma forma que há diferentes nomenclaturas para os períodos da história, também há diferentes nomenclaturas para as gerações que vivem nesses períodos. As classificações das gerações vão muito além de uma classificação cronológica. Não lemos apenas a cronologia, a idade ou o tempo que elas vivem, mas essas gerações são determinadas a partir do comportamento das pessoas que nasceram nesse período. Observe que as pessoas que nasceram em um certo período da história têm um padrão de comportamento semelhante, tá? Então, é isso que determina, né, essas marcas da geração, e a partir daí é colocada uma nomenclatura para identificar aquela geração a partir, então, do comportamento delas, ok? Bom, vamos ver, então, assim, mais recentemente, nós temos algumas gerações que estão mais vivas, assim, na nossa memória, porque alguns ainda estão vivos, né? Dessas gerações, não vamos citar aqui. Então tem a geração Baby Boomers, né? Não sei por que botaram esse nome, mas está aí esse nome. Interessante, que é a geração que entre 1945 e 1960. Foi a geração X, entre 1960 e 1980. Geração Y, entre 1980 e 95. Geração Z, entre 95 e 2010. A geração ainda mais recente que está aí, que está atual, né, vamos dizer assim, que está, vamos dizer assim, uma sequência dessa geração Z, tá?
que essas gerações têm? Analisar cada uma delas, tem características diferenciadas, tá? Vamos falar dessa geração Baby Boomers, esses que são assim, o pós-Segunda Guerra, tá? A Segunda Guerra marcou a história, foi um grande marco, um divisor de águas, assim como a Primeira Guerra lá atrás também foi, e outros grandes períodos, como a Revolução Industrial, 2, 3 séculos atrás. Mas a Segunda Grande Guerra foi um grande divisor de águas, até porque já havia um certo avanço da tecnologia e houve um conflito de proporções realmente praticamente globais. Quase todas as nações estiveram envolvidas nessa Segunda Guerra, com consequências muito grandes. Isso marcou toda uma geração, tá? Então, 1945 a 1960. Eu nasci nesse período, tá? Eu nasci nesse período aí. Eu sou de 1955, então estou nessa geração Baby Boomers. Então muita gente aqui com a gente nasceu nesse período, entre 45 e 60 do século passado. E eles então recebem esse nome pois são fruto de uma explosão populacional, né, ocorrida nos Estados Unidos, talvez o boom da explosão, né, o boomers, e eles nasceram, os babies são nascidos, Baby Boomers nasceram dessa explosão populacional ocorrida nos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial. E os combatentes voltaram para casa e puderam estabelecer família. Então houve aquele tempo difícil da guerra, mas quando voltaram decididos a estabelecer a família, e não só estabelecer, mas estabilizar a família. Eles queriam estabilidade, queriam segurança. E, então os filhos desses combatentes da guerra são os Baby Boomers, nasceram dessa explosão. Então, quando jovens, essas pessoas valorizavam muito o que? O trabalho, tinha uma forte preocupação em construir um patrimônio, ter uma carreira profissional estável, permanecendo no mesmo emprego por décadas até a aposentadoria. Pode ver que se aposentaram, se aposentaram até 10, 15, 20 anos atrás, pode ver que eles tiveram praticamente, quase todos, eles tiveram empregos muito estáveis, alguns até se aposentaram na mesma empresa. Eu conheci pessoas que entraram numa certa empresa como office boy, como contínuo, uma função bem básica, e se aposentou ali. Olha só, chegou até se aposentar. Alguns passaram por 2, 3 empresas, mas sempre com empregos de 10, 15, 20 anos. Tá? Então, isso é a marca daquela geração. Então, esse pessoal que você encontra esses aposentados de hoje, quase todos, o histórico deles é de empregos duradouros, né, longos, né? E então a experiência nessa época é mais valorizada que a inovação e criatividade. Então, as pessoas não eram tão criativas, eram repetitivas, não eram tão proativas, mas a experiência delas varia muito. Então, sempre assim, procura-se pessoas com experiência. Tá? Então, naquele tempo, a marca sempre foi, em todas essas várias décadas, a experiência era muito importante. E o sucesso para eles era a estabilidade. Consegui minha casinha, consegui meu carrinho, estou aqui no emprego, essa estabilidade para eles era sucesso. Não necessariamente ter muitas coisas, mas ter uma estabilidade, mesmo que numa simplicidade, mas tendo estabilidade. Tá? Alguns tinham, como diz, se aposentaram em empresas, em empregos bem simples, porém, como tinha estabilidade, isso era importante. Isso era um orgulho. Olha, faz 20 anos que estou nessa empresa aqui, eu sou porteiro aqui há 20 anos, e é muito bom ser porteiro nessa empresa há 20 anos. Outro não, eu já estou há 30 anos como porteiro aqui, está muito bom. Aliás, é uma profissão digna ser porteiro, mas falando assim, para eles o sucesso não era galgar simplesmente chegar à diretoria ou à presidência. Tá? É lógico que havia esse interesse também, mas não era o principal. Só o fato de ser estável já era um grande sucesso, uma grande conquista, a estabilidade. Então essa geração é uma geração pé no chão, né? Essa geração aí, os Baby Boomers. Então quem nasceu nessa faixa aí até de 1945 a 1960 são um pessoal bem pé no chão, bem seguro, bem sólido, não eram de ficar mudando muito não, tá? Eles não eram muito aventureiros, era um pessoal mais estável.
ok? Deu para entender? Pra você entender a cabecinha deles, para entender depois como vem as outras gerações e onde surgem os conflitos. Alguns problemas dessa geração, que nasceu de 45 a 1960, inversão de valores, na busca de estabilidade e pela conquista patrimonial, colocar a família muitas vezes e até o próprio Deus em segundo plano. O importante era o trabalho, o importante era a estabilidade, o importante era fazer uma boa faculdade, ou ter um curso técnico profissionalizante para te dar estabilidade, e isso passava a ser uma prioridade absoluta, tá? Mas até a própria família ficava em segundo plano. Isso foi gerando uma próxima geração financeiramente estável, porém doente. Então, quase todos esses pais, pode ver que eles deixaram casa para os filhos, né? Eles deixaram uma aposentadoria para a esposa, uma pensão. Pode ver que é uma geração toda que se preocupou com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, havia uma inversão de valores. O trabalho, pode ver que a comunicação na família foi muito fraca nessa geração. A comunicação no casamento foi muito fraca, tanto que nesse período viu os desquites, logo em seguida começaram a vir os divórcios, porque a comunicação já foi muito assim, danificada, muito prejudicada, a própria comunicação familiar. Também era uma geração da ganância, né? O ter passa a ser mais importante que o ser. O importante é ter. Isso foi criando, passando para os próprios filhos essa coisa que vai depois vai gerar, vai desaguar numa geração consumista, tá? Por quê? Porque o ter é importante. Então isso foi, quando os pais hoje reclamam dos filhos que são consumistas, precisa lembrar que esse conceito veio lá atrás. Eles não foram tão consumistas lá no passado, lá na década de 60, mas quando eles começaram a dar mais importância ao ter do que ao ser, eles foram gerando esta consciência ou essa mentalidade que vai desaguar numa geração consumista mais no futuro, que nós vamos ver aqui, que são as marcas fortes da pós-modernidade, como já vimos no passado, o consumismo como uma grande marca e uma grande mazela, vamos dizer assim, da geração pós-moderna, que é atual. Okay? Então a gente hoje critica a geração pós-moderna, ou faz algumas críticas, algumas características, mas tem que lembrar que isso tudo é fruto de gerações passadas. Nada aconteceu por acaso, né? De repente, a geração pós-moderna não foi assim um salto na humanidade, um salto cultural. Não, foi vindo gradativamente. Houve mudanças a partir de pensamentos anteriores que foram transformando e chegou no que chegou aí, tá? Uma geração rebelde, consumista, imediatista, relativista. Mas vamos ver de onde vem tudo isso aí, tá? Nós temos que saber um pouquinho da nossa história para a gente poder, então, entender melhor a geração atual, ok? Mas vamos em frente aqui, temos mais alguns quadros para mostrar, tá? Essa geração, então, ela vai desaguar, né, numa sequência, né, depois de 1960, nós temos, aqui é importante a gente lembrar que de 1960 até, deixa eu ver aqui o tempo certinho, né? Então vamos ver aqui nosso tempo aqui, só para lembrar. Então, de 60 a 80. Essas duas décadas foram marcadas, tiveram marcas muito específicas. Lembra que nós colocamos aqui? Geração X, 1960 a 1980. Ok? Então, essa é a geração X, tá? A falada geração X. Como que é essa geração? Tá? Eles são filhos, então, da geração anterior, os baby boomers. Né? Cresceram no período de intensa polarização, a Guerra Fria. O que foi a polarização? O mundo ficou dividido em dois grandes blocos, polarizaram dois grandes, né? Então, polarização significa dois grandes polos, né? Era o bloco assim, ligado aos Estados Unidos e o bloco ligado à União Soviética, tá? E aí, então, gera também uma tensão muito grande e pequenas guerras, chamado Guerra Fria, tá? Então, essa Guerra Fria, que era a Guerra Fria, quem estudou um pouquinho da história, quem viveu esse período, tá? Essas superpotências, elas não podiam se confrontar porque elas
um confronto entre Estados Unidos e Rússia, né, ou União Soviética na época, seria um fim da humanidade, pelo armamento, pelas bombas atômicas, pelos mísseis nucleares que eles já tinham construídos. Mas eles provocavam, então, pequenos conflitos, como foi a Guerra do Vietnã e tantas outras guerras, e nesses conflitos, então, na verdade, você vê que os Estados Unidos, ele dava armamento para um lado, a União Soviética para o outro, e então era uma luta indireta, tá? E chamada a Guerra Fria, tá? Na verdade, era Estados Unidos se testando um ao outro, inclusive testando seus armamentos, e eles até para vender os armamentos produzidos, antes de ficassem obsoletos, precisa provocar essas guerras, vender logo aqueles helicópteros e ficassem, né, obsoletos. Então, várias guerras aconteceram nesse período da Guerra Fria, muitos conflitos entre nações provocados, na verdade, eram conflitos das duas superpotências, que vocês se lembram disso. O pessoal geração Baby Boomers acompanhou bem isso, né? O pessoal que tem aí mais de 50 anos, 55, 60 hoje, pegou bem esse tempo da Guerra Fria, lembra? Tá? Então, muito terrorismo, e a União Soviética muito investindo aqui em Cuba, por exemplo, para poder provocar Estados Unidos, ter uma base aqui, né, aqui na América, Estados Unidos, por sua vez, fazendo bases lá na Ásia, em várias partes da Ásia, e então isso tudo foi criando uma outra mentalidade, tá? Então a geração X, ela cresce no meio dessa Guerra Fria, só que eles agora ficam mais super confiantes, até porque o que vale é o poder, o que vale é o mais forte, a lei do mais forte, competitivos, e o objetivo era o rápido crescimento. Também isso gerou o quê? Individualismo, ambição, a dependência do trabalho, são valores cultivados para essa geração. São viciados em trabalho. O pessoal que nasceu nessa geração aí, você que hoje, né, tem aí até 50 anos, de 40, 50 anos, você com certeza sabe o que é isso, viciado em trabalho. O importante é trabalhar. Isso já vinha da geração anterior, só que agora vem uma coisa já, vamos dizer assim, já com uma marca que não tem mais, se fosse como se fala, viciado em trabalho, porque não é uma geração nem muito ligada ao entretenimento como a atual, tá? Então, até existia aquele ditado, né? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Eles viviam para trabalhar, tá? A vida deles era o trabalho. Então, devido ao contexto da época, possui o caráter revolucionário e quebra de tabus. Por causa a época também provocava isso. Então, foi aí que surgiram, nessa época, os hippies, por exemplo, o movimento hippie, né, rompendo quebras de tabus, e então eles também começam a se revoltar e romper com as gerações anteriores, com alguns paradigmas da geração anterior. Eles começaram a olhar para a geração anterior e falaram que não valia a pena ser daquele jeito tão estável, e não chegar a lugar nenhum. Eles queriam mais sucesso, tá? Então, a geração anterior queria estabilidade, essa geração queria sucesso. Tá? Então, a busca do sucesso, e também eles entenderam que alguns padrões morais eram só paradigmas sem sentido. Aí começa aquela geração paz e amor, faça amor, não faça guerra, enfim, foi toda uma geração, né? Apareceram drogas novas na época, o LSD, que era uma droga muito forte, acho que nem tem mais, hoje tem heroína e outras coisas, né? Então, mas naquele tempo era a maconha também, que era muito divulgada entre os jovens, com uma super novidade, então, porque eles estavam rompendo com os paradigmas anteriores, tá? Então, quebrando vários tabus em relação ao sexo, em relação à vestimenta, mudaram a maneira de vestir, os homens deixaram o cabelo crescer, né? Nós tivemos no Brasil a geração da Jovem Guarda. Alguém se lembra disso, desse tempo, né? Quando surgiu Roberto Carlos e tantos outros aqui, foi a geração dos Beatles, sucesso mundial, e aqui no Brasil a Jovem Guarda, com vários nomes que até hoje são famosos.
representante foi o Roberto Carlos, até chamado o rei da Jovem Guarda. E então, por quê? Então era o cabelo comprido, os homens já mudando o jeito de vestir, costeleta, mudou a cara, né? Elvis Presley, lembra aquela costeletona grande, aquele cinturão grande, sapatos, salto alto, os homens vão sapatão alto, tal. Tudo isso aí fazia parte de uma quebra de paradigmas, confrontando, contestando a geração anterior, como estava a cabeça desse pessoal, tá? Então, aconteceu alguns problemas graves, abandono dos princípios morais por novos valores. Então, já essa geração foi bem mais imoral, tá? Até se fala naquele tempo, hoje nem se fala mais nisso, que já está no outro, a degradação moral já está em outro processo mais avançado. Mas naquele tempo falava assim, amizade colorida, que era ter o que hoje chamaria futuramente de ficar com a pessoa, ou mais do que ficar, hoje é amor livre, vamos dizer assim. Então, naquele tempo falava-se amizade colorida, predominância do individualismo e consequentemente quebra de alianças. Bom, então já começa o período realmente dos divórcios, e não só dos divórcios, mas do rompimento de pais e filhos, mais definitivo, cada um vivendo mais para si, filhos vão ver isolados, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha vida, tá? Então aí já é uma geração que vale tudo para atingir o sucesso, e essa geração teve um choque muito grande com a geração anterior, até porque não foi uma transição suave, foi um choque, tá? Então, quando vem essa geração hippie, vamos dizer assim, foi um choque. Eles estavam exatamente contra o sistema, né? O sistema dizia que tinha para o exército e tal. Não quero mais para o exército, não quero para o exército, tá? Então, nos Estados Unidos aconteceu muito disso, deserção, os jovens se reuniam, faziam aqueles grandes festivais, aqui no Brasil também houve um reflexo dessa geração, um choque muito grande na época, né? Tempo da mini saia, tempo de tantas outras coisas que estão aí, que você pode olhar alguns filmes mais antigos, algumas reportagens antigas, você vai ver como que era a cara dessa geração, tá? Aí essa geração, ela vai desaguar numa outra geração, a geração milênio, né? Que vem de 1995, né? Deixa eu ver aqui o tempo certinho. Essa geração, ela vem de 1980 a 95, exatamente, tá? E essa geração, então, ela vai trazer, então, toda a carga, vamos dizer assim, das gerações anteriores, até porque é nessa geração que há uma mudança do milênio, depois é chamada de geração milênia, porque ela passa pelo ano 2000, né, quando muda do século XIX, né, do século XX para o século XXI, tá? Então é chamada de geração milênia porque ela pega a virada do milênio. E os valores dessas gerações são mais focados nas experiências do que no acúmulo de patrimônio. Dessa geração ela tem muita preocupação em acumular patrimônio, porque o acúmulo de patrimônio é uma coisa de longo prazo. Eles pensam mais em imediatismo, é mais imediata, mais preocupadas em fazer uma viagem, comprar uma roupa muito cara do que pagar uma prestação no apartamento, tá? Então, perda também do senso de hierarquia e valorização do trabalho em equipe, é muito individualismo e busca constante por inovação e transformação. Já é uma geração que já não tem aquela estabilidade como lá no passado, de ficar 30 anos no mesmo emprego, tá? Isso já é uma coisa que já não acontece, ninguém está querendo ficar 30 anos no mesmo emprego, eles querem um emprego que paga mais, quem paga mais eles querem sempre inovar, querem transformar. Então é uma geração também que já começa a conviver com o avanço tecnológico, a geração da informação, avanços tecnológicos, e então é uma geração bem diferenciada, porque ela tem mais informação do que as anteriores, e eles tentam fugir dos empregos tradicionais e valorizam a liberdade de escolha. Então já a mentalidade dessa geração é bem diferente em relação às anteriores, apesar que há uma transição, a geração X é uma transição hoje para chegar até essa geração, mas os pais
dessa geração, que tem adolescência geração, são pais que nasceram na década de 60, 80, numa geração rebelde. Então, como eles vieram uma mentalidade rebelde, eles não passam valores para os filhos. Então, são filhos que já assim, não têm senso de hierarquia, eles têm dificuldade. Para quem se lembra, lá na geração Baby Boomers e lá no começo, na escola, por exemplo, o professor era muito respeitado. Eu me lembro que eu estava na sala de aula, a gente chegava, normalmente antes da professora, quando a professora entrava, a gente ficava em pé, em reverência à professora, né? E a gente estava ali no meio da aula, entrava a diretora, o inspetor de alunos, a gente ficava em pé. Aí ele falava, pode sentar. Você lembra disso? Hoje em dia ninguém vai levantar para ninguém. Vai, de repente, pegar uma vaia, jogar aviãozinho, papelzinho. E aí de quem reclamar que é perigoso ainda ser processado por reprimir a liberdade dos nossos queridos filhos que têm tanta criatividade, jogar aviãozinho do professor e do diretor. E até xingar de palavrão também, mas isso vale. Para eles vale. Só não pode o diretor ou puxar a orelha deles porque é processado por violência. Então, é toda uma mudança de mentalidade que vai acontecendo. Vê só, são muito diferentes. Naquele tempo era assim, benção pai, benção avô, a benção, né? Mas ela tomava benção. Hoje não tem benção. Ô, velho, tudo bem? Ô, pai, ô, mãe. Oi, às vezes não chama nem pai. Põe o nome. Ô, Zé, tudo bem? Ô, Antônio, tal. Então, assim, a quebra de hierarquia, a quebra de valores exatamente de autoridade, quebrou totalmente. Então, houve um tempo que ser professor era um privilégio, hoje deve ser um martírio, aguentar essa criançada rebelde. E os pais ainda ficam bravos se o professor não suporta os rebeldezinhos que eles mandam para lá. Então, porque a cabeça dos pais também é rebelde. Então, eles não entendem o filho deles sendo disciplinado. Tá? Eles não entendem, não. Tá? O professor que... lógico, eu me lembro que eu tomava puxão de orelha na escola, beliscão, tapa, reguada, e não morri por causa disso. E meus pais nunca reclamaram. Você toma reguada, para minha mãe fala assim, só tomou uma, filho, você é muito sapeca, tinha que tomar duas. Hoje, na reguada, coitado, o cara vai preso, isso é violência. O que a garotada faz aí, a vandalismo não é tanto problema, mas o professor, a mentalidade mudou, percebe? Como mudou muito a mentalidade. Bom, isso atinge nossas famílias, isso atinge nossas igrejas, atinge nossos padrões morais, atinge princípios bíblicos. Você sabe que essa lei da palmada é bíblica? Tá? A Bíblia diz que é para você usar a vara na correção do filho. Não fala de violência, de machucar, de espancar, não é espancamento. Usar a vara é mais a dor moral do que a dor física. Tá? Então, uma geração onde o pai falou, eu nunca bati no meu filho, mas também nunca te obedeceu, esse é o problema. Você pensa que te obedece, ele te manipula o tempo todo. Geração manipuladora, os pais pensam que manda alguma coisa hoje, não manda mais nada, né? A garotada faz o que quer, porque os pais também já foram rebeldes, então eles vêm de uma estrutura, de um alicerce de rebeldia. Tá? Aí entra a palavra de Deus, aí entra assim, quando fala, filhos, obedecer a vossos pais, e honrar vossos pais, porque isso é justo, isso é o primeiro mandamento com promessa. Pais, vocês devem corrigir seus filhos na administração do Senhor. Então fala, não é com ira, não provoquei vossos filhos a ira, não é com ira, mas com severidade dentro do equilíbrio. Mas a punição, o castigo é bíblico. E quando você deixa de castigar, porque você não ama de verdade. Então hoje não existe um amor de pais e filhos como deveria ser, porque a Bíblia diz que Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. Porque assim, quando Deus nos castiga é porque Ele nos ama. E se você então não corrige seu filho, é porque você não ama seu filho. Tá? Você pensa que ama, você ama dando brinquedinho, dando videogame, deixando de passear, deixando sua filha de 12, 13 anos chegar a hora que quer, aí é porque eu amo minha filha, dou liberdade para ela. Deus não dá essa liberdade para você. Pecado é pecado, tá? E tem disciplina. Então, nós temos que entender que essa geração X é resultado, né? A geração Y é resultado da geração X, que já foi rebelde, tá?
Só que os pais tentaram controlar, mas não conseguiram, né? Essa aqui já os pais nem tentam controlar, porque eles já foram desconstruídos os valores e autoridade na cabeça dos próprios pais. Então hoje é muito comum o próprio pai, naquele tempo, um adolescente ir para namorar era escondido. Hoje o pai fica até orgulhoso do menino, 12, 13 anos, 14, ficar namoradinha e tal. Porque a cabeça dele foi feita assim, a mentalidade foi feita assim. Então a geração X, a geração que já vem corrompida na questão de valores morais e de hierarquia, que vai culminar numa geração muito mais rebelde ainda, que é a geração Y, tá? Então são problemas dessa geração milênio, tá? Que atravessou o milênio. Então, eles colocaram o prazer, a realização pessoal como o objetivo da vida. Tá? O importante é eu ser feliz, o importante é eu fazer o que eu gosto. Não é o que vai ser duradouro, ou o que agrada meus pais, ou o que é bom para a sociedade. É o importante que eu gosto. Então, o prazer, a geração do prazer, nós falamos isso no hedonismo, né? Hedonismo, usamos até essa palavra, a busca do prazer, a colocar o prazer como prioridade. Embora sempre conectados, se encontram isolados em seus próprios mundos, gerando surtos de depressão. Então, eles estão conectados com uma rede de mais de 1000 amigos, mas ao mesmo tempo estão isolados no próprio mundo, que o próprio pai não consegue entender nem chegar perto, às vezes. Então, até nem quer também, mas deveria. Se você quiser, nós vamos chegar aqui, daqui a pouco, a conclusão dessa lição, exatamente o que Deus espera que nós façamos, o que Deus quer que nós façamos nessas gerações, ok? Essa geração é a geração Y. Aí vem desaguar na geração Z, tá? Que já é de 1900, que é a geração que ultrapassa o milênio e vem até 2010. Né? Então, e já avança até hoje, já com algumas mutações. Geração que já nasceu com a presença da tecnologia. É o bebezinho que já nasce com o celular na mão, tá? Ele já nasce celular, com tablet, né? E promete que meu brinquedo era um carrinho de plástico, já foi carrinho de rolemã, foi pipa. Hoje a criança nem sabe o que é isso. Hoje ela sabe que é um tablet, que é um smartphone. Então, os próprios pais dão, porque afinal de contas é o que eles têm na mão para servir os seus filhos. Então, essa geração, ela é a pós-moderna mesmo, aqui é o ápice da pós-modernidade, a geração Z. Elas possuem engajamento ideológico que orienta até mesmo o seu consumo. Quer dizer, consumindo só o que for verdade para eles, quer dizer, aquilo que eles acham certo. Então, falo do consumismo, inclusive, no sentido consumista de imediato, consumir o que me agrada, o que eu acho bonito. Então, eles não compram algo porque é duradouro, eles compram porque acham bonito. Esse tênis aqui é R$1.000, aquele ali é 200, dura mais, não, mas esse R$1.000 é mais bonito, e faz o pai comprar de R$1.000. Por quê? Eles estão consumindo o que eles acham bonito, né, e não que é duradouro. O imediatismo é a forte marca dessa geração. Então, tudo é muito rápido, o fast food, você tem hoje tudo online. Então, as coisas acontecem tudo com rapidez. Então, cria-se uma geração imediatista, tá? Onde, já falamos isso como a grande marca da pós-modernidade, uma das grandes marcas do imediatismo. É o aqui e agora, o importante é aqui e agora. E depois eu não sei. Depois a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então, não existe uma preocupação com o futuro muito grande. É uma preocupação mais imediata. É tão imediatista que eles gostam de mudanças o tempo todo, porque é imediatismo. Está sempre mudando de celular, mudando o número, mudando a operadora, mudando o cabelo, mudando de emprego. Ele pega emprego hoje, se for pagar mais R$100, ele vai para o outro. Ele está pensando em carreira, não está pensando nisso. Então, é uma geração desprovida de futuro, assim, de pensamento, pelo menos futurístico, assim, onde você... previdente, né, onde você pensa no futuro e tal. Então, tudo, o que importa é agora. Isso é uma marca dessa geração mais atual que nós convivemos hoje e que, ainda que a geração passada gostaria que essa geração fosse um pouquinho mais centrada, mas não estão conseguindo. Né? Essas marcas são muito fortes. Aí começa aqui, então, vamos falar do choque das gerações. Na verdade, sempre existiram choques de gerações. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não conseguia entender meu pai conseguia me entender. Eu achava meu pai, na época, a gente tinha uma expressão, para falar dos mais velhos, chama de quadrado. Meu pai era quadrado. Não tem mais essa expressão hoje, tá? Hoje eu uso outras, né?
Meu pai é quadrado, minha avó, então nem pensar, meu avô não tem nem diálogo, né? Então, se isso era a nossa geração lá atrás, então os choques já existiam, sempre existiu choque de gerações, só que agora é como se todas essas gerações estivessem, todas as mazelas, todas as distorções das gerações passadas acumularam nessa geração atual, tá? É uma mistura, principalmente das coisas, infelizmente, das piores coisas das gerações passadas, vieram desaguar nessa geração atual, tá? Então, o convívio junto de diferentes gerações gera o quê? Atritos familiares, diversos atritos familiares, causando muitas vezes rupturas que podem ser irreparáveis, como filhos que abandonam a casa, marido que larga a mulher. Então, é necessário sabedoria para lidar com as diferentes gerações. Haja sabedoria. Se você é o avô que está cuidando do netinho, né? Hoje é muito comum isso, e principalmente que esse netinho fica adolescente, aí que é complicado, né? Já o avô não tem muita autoridade, o pai tem menos, mas o avô tem menos ainda. Aí tem um adolescente que tem que criar porque o pai trabalha, porque o pai foi embora, porque a filha está divorciada. É muito comum hoje as avós criar os filhos, né? Então as gerações são muito grandes. Então são filhos totalmente que vivem um conflito constante, uma tensão constante. E os avós, a maioria deixa fazer o que quer mesmo, porque não vai ficar brigando com essa netalhada aí que eles acham lindos, apesar de rebeldes, né? As gerações à luz da Bíblia, né? Então, há diferentes gerações da palavra de Deus, né? E mesmo assim elas conviveram entre si, porém Deus, o Eterno, é um Deus de gerações. Ele diz para Moisés, diga para os israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, as gerações passadas, Deus de Abraão, que foi uma geração, Deus de Isaac, que foi outra geração, o Deus de Jacó, que outra geração, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, quer dizer, o Deus das gerações. E nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. As gerações não podem ter a referência maior, que é a revelação de Deus. Então, o versículo está falando de 3 gerações, Abraão, Isaac e Jacó, e termina falando sobre um Deus que vai ser lembrado de geração em geração. Amém? Tá? Então, temos aqui esse destaque do que foi lido, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o meu nome para sempre, se lembrar de geração em geração. Embora o texto se refira a diferentes gerações, está sempre falando do mesmo Deus, o Deus imutável. Amém? Glória a Deus. Então, só queria ver aqui como estão as observações. O pessoal tem aqui, estão concordando, né? E você pode colocar a sua observação aqui. Às vezes eu não costumo ler muito, mas pode colocar se você concorda ou discorda, às vezes que é verdade, é isso mesmo. Estão concordando aí, vendo que realmente como é complicado trabalhar com essas várias gerações atuais, ok? Mas vamos seguir aqui. Como lidar com as diferentes gerações? Como lidar? Você sabe, é difícil, né, meus irmãos? É muito bom. A minha mãe não me entende, meu pai não me entende. A mãe chega para mim, o pai, eu não entendo meu filho, pastor, que não dá para entender essa moçada de hoje, adolescente, esses jovens, eu não consigo entender. Mas como lidar com isso? Tem que entender, meu irmão. Se você não entender, você vai ficar essa barreira aí, com essa barreira, essa ruptura, e não vai conseguir transmitir para eles os princípios de Deus. Tá? Entender que se tratam de diferentes concepções de mundo, é um mundo também diferente. Você tem que entrar no mundo deles, entender um pouquinho do mundo deles. Lógico, não precisa viver exatamente o que eles vivem, ou pensar como eles pensam, mas entender o mundo que eles vivem, né? E não projetar sobre seus filhos o seu ideal de vida. Os filhos são do Senhor. Eles não nasceram para realizar os nossos sonhos, nasceram para realizar os sonhos do Eterno, o sonho de Deus. Amém? Olha que coisa linda. Eles vão realizar os sonhos de Deus, não os nossos sonhos. Tá? Muitos pais ficam frustrados porque querem ver seus filhos e forçando os filhos a realizar seus próprios sonhos, né? Quando os sonhos dos pais. E quase sempre os filhos seguem outro caminho. E quando segue o caminho do pai, que não é o caminho do filho, o filho que fica frustrado. Porque ele vai acabar fazendo alguma coisa que não é bem o que ele queria. Tá? Então a gente vê muito filho aí que fez uma universidade, fez uma faculdade e vai trabalhar em outra coisa, em outra área. Então, por quê? Porque ele gosta de outra coisa. Tá? Ele fez
economia, mas quer ser vendedor, né? Ele fez medicina, mas quer ser músico. Sei lá, já, né? Eu convivi com músico profissional, convivi com músico, era médico. Só que ele tocava à noite, ia tocar. Eu conheci outro músico, era engenheiro. Então os pais queriam que ele fosse isso, né? Mas ele fez a faculdade e depois foi seguir o que ele queria. Isso é chocante para os pais. Tem investir tanto para o filho ser médico, né? E ele agora vai ficar tocando aí numa banda, não sei aonde. Eu conheci pessoas assim. Porque os pais querem realizar seus sonhos nos filhos. Não, Deus tem um sonho para cada um de nós. Agora, os pais têm que orientar os filhos para que cumpra o sonho de Deus. Entenda os sonhos de Deus. E assim você vai aprender a lidar com a geração, como Deus lida com cada geração. É interessante que Deus sempre é atual. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus consegue entender perfeitamente a geração de Noé, a geração de Abraão, depois a geração de Moisés, que era bem diferente, depois a geração de Davi, que era bem diferente, depois a geração de Daniel, outra geração, né, pós-exílio, exílio, e depois a geração pós-exílio. Deus conseguiu entender perfeitamente a geração no tempo de Jesus, né, depois a geração que vieram até o final do século, dos apóstolos, depois os pais da igreja, e da Idade Média, e da Renascença, e da Revolução Industrial, e depois da Idade Moderna, e passando por todos esses vários períodos, e chegando à pós-modernidade. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Santidade continua sendo santidade, tá? Pecado continua sendo pecado. O caráter de Deus não muda. E o céu é céu, o inferno é inferno. Então, em todas as gerações, Deus é o mesmo. Agora, Deus, ele é tão transcendente, ele se adapta a qualquer situação, ao ponto de conseguir, o Espírito Santo, ele é capaz de entender as pessoas, entender as suas gerações, entender os seus anseios, entender as suas mudanças. Entender. Ele conseguiu entender Gideão, lá, aquele jovem que estava inconformado, porque era um tempo de perdas na sua nação. Consegui entender depois o Davi, que estava lá no campo, cuidando de ovelhinhas, mas ele tinha sonhos muito grandes, e Deus falou: gostei dos seus sonhos, esses sonhos são meus. Ele conseguiu entender depois tantos outros, ele foi entendendo Salomão, entendeu, como eu falei, Isaías, Jeremias, nas suas gerações, entendeu Daniel, Ezequiel, entendeu tantos outros, o Neemias, entendeu Jesus, o Espírito Santo soube trabalhar. Depois vai entender os apóstolos, alguns pescadores, outros publicanos, alguns escribas, alguns letrados, outros mais incultos. Deus entendeu, graças à cultura grega, à cultura romana, e Deus nunca se perdeu na história, e Deus vai se perder hoje também, para achar que ele sabe como conduzir essa geração. É só você buscar a sabedoria de Deus, amém? Tiago fala: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Fala: Senhor, dá-me sabedoria para lidar com meu filho, que ele pinta o cabelo de verde, tem um alagador na orelha, ele tem a calça rasgada, que eu não sei por que ele está fazendo isso, Senhor. E ele resolveu também tatuar agora aqui, botou um monte de coisa no corpo, pintou todo o corpo, está todo borrado. O que eu faço com menino? Deus fala: ame-o, amém, compreenda-o e mostre o reino para ele. Vai com tatuagem e tudo, mas tem que ir para o céu, amém? Aleluia, tá? Então, glória a Deus pelas suas vidas aí. Bem-vindos todos que estão chegando aí na live. Glória a Deus. Então, o propósito de Deus é romper as barreiras entre as gerações, tá? Esse aqui é o ápice dessa aula, perto dessa matéria aqui. Preste atenção. Deus está falando lá 400 anos de vida de Jesus, falando assim: veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele, o profeta Elias, na verdade, não era o homem Elias, mas de um movimento profético restaurador, que ele chama o profeta Elias. Um movimento profético restaurador, do qual o João Batista foi, inclusive, um grande destaque na geração de Jesus, e continua até hoje o profeta Elias falando no sentido, a voz profética, com essa marca de Elias. E que essa marca profética faz? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Gente, por que tem o coronavírus aí? Porque é maldição na terra. Por que tem maldição? Porque o coração dos pais e dos filhos não estão convertidos aos outros. E Deus falou: se vocês não converterem, se os pais não se converterem aos filhos, os filhos aos pais, eu vou ferir a terra com maldição. E o coronavírus é só o começo de outras pragas que já vieram. Esse é só o começo. Outros, porque essas gerações não se unem.
não se dobram, não se humilham, não se conectam. E Deus não quer isso. Deus quer que ele fala assim, olha o Salmo 145, memorize esse versículo. Está dizendo aqui que cada geração anunciará a seguinte, que a geração posterior, as coisas que o Senhor tem feito, e todos louvarão os atos poderosos do Senhor. Uma geração contará a outra geração os atos do Senhor. Uma geração tem que se preocupar com a outra geração. Uma geração tem que cuidar da outra geração. E tem que entender as diferenças. Tem que respeitar as diferenças. Mas isso não significa aceitar os erros, aceitar o pecado, mas confrontar o pecado. Eles vão vestir uma roupa diferente, mas não pode pecar. Eles vão ter uma gíria um pouco diferente, mas não pode pecar. Eles vão ter que ter um comportamento na sociedade diferente, mas não pode pecar. Por quê? Porque o pecado vai para o inferno, o pecado gera morte. Uma geração anunciará as coisas que o Senhor tem feito. Amém? Você está falando isso para os seus filhos? Né? Vamos aqui ver a estratégia de Paulo. Paulo era muito flexível. Acho que você tem que aproveitar um pouquinho da estratégia dele. Falar assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, como se tivessem a lei, está falando da lei de Moisés, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Será que nós estamos nos esforçando, fazendo algo, esforçando para ganhar essa geração? Ou nós estamos aqui, não, eles são assim, eu sou do outro jeito. Tá? Não, eles são daquele jeito, e Paulo falou, eu vou ser daquele jeito. Tá? Eu vou sentar com eles, eu vou no cinema com eles, comer pipoca com eles, vamos lá, vou no parque com eles, o que eu vou fazer? Eu surfar com eles, não sei o que eu posso fazer com eles. Vou brincar de videogame com eles, mas até o que ponto? Ficar brincando o dia inteiro? Não. Só para conectar com eles. Depois eu anuncio as coisas grandes do Senhor. Amém? Anuncio o reino de Deus. A Bíblia diz, ir e fazer discípulo de todas as nações, e começa o discipulado na nossa casa. E a Bíblia diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão nesses últimos dias. Se nós não tivermos essa mentalidade, nossos filhos vão passar e vão para o inferno, minha gente. E a gente vai ficar aqui assistindo isso, depois chorando, lamentando, mas vão, não tem como segurar. Essa geração que hoje está vendo os filhos no mundo é porque perdeu a geração. Perdeu porque não teve sabedoria. O evangelho tem prioridade, meus irmãos. O maior incentivo que você tem dado aos seus filhos é para que eles alcancem o sucesso aos olhos do mundo ou que cumpram os planos do Senhor. Ah, meu filho está bem, já terminou a faculdade. Meu filho está bem, já fez pós-graduação. Meu filho está bem porque comprou um carro novo e trocou de emprego. Ele ganhava 5, agora ganha 10 mil. Agora de 10 mil agora para 15 mil. Ele era subgerente, agora é gerente. Olha, já está chegando, já vai ser diretor. E isso é sucesso. É isso que você quer para os seus filhos? Só isso? Tá? De repente, eles estão tendo sucesso para o mundo. Quanto mais sucesso no mundo, mais materialista, mais consumista, mais imediatista, mais se afastam de Deus. Pode ter sucesso no mundo? Deve ter, inclusive, porque nós temos que fazer as coisas com excelência. Mas essas coisas não podem ser prioridades. Esses valores têm que ser secundários. Filho, você pode ter uma casa linda, mas isso não é nada. Um carro bonito, uma Mercedes, uma BMW, uma Ferrari, mas isso não é prioridade. Uma roupa linda, mas não é prioridade. A prioridade é você conhecer o Senhor. Amém? Os planos de Deus para a sua vida. Então, se o maior incentivo for ter sucesso segundo os padrões do mundo, esses seus filhos serão guiados pelos padrões do mundo, gerando ainda um grande choque de pensamentos. Vai ter mais choque ainda, se você conhece a palavra de Deus, mas no fim você se conforma, você aceita os padrões do mundo para o seu filho. Tá? Então Deus fala, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração, que eu sou o Deus de gerações, a geração de Abraão, a geração de Isaac, a geração de Jacó. Amém? Então, temos aí aqui um resumo, ou a conclusão, né? Lembrando aqui que ele, o Senhor, nesse tempo fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os filhos voltem para os seus pais. Esse é o plano de Deus. Do contrário, o Senhor está castigando a terra com maldição. Está aí a maldição. Fica orando para acabar o coronavírus, não acaba. Ore para acabar a barreira entre pais e filhos. A terra está debaixo de maldição. Não adianta você orar contra a maldição da terra. Você tem que orar contra aquele que provocou a maldição. Tem que provocar a maldição da terra, essa barreira de geração.
Cada um faz o que quer, o filho que manda em casa, a criança de 6, 7 anos escolhe o que ela quer vestir, o que ela quer comer, e é onde ela vai, e o pai tem que ir atrás, sabe? Então, essa falta de hierarquia na família, porque na família quem deve reinar não é o pai nem a mãe, na verdade tem que reinar o Senhor. Agora o Senhor reina através do pai e a mãe. Então não vai reinar através da criança, mas pode estabelecer o reino na sua casa através dos filhos, quando Deus deu autoridade para os pais. Então, o governo de Deus, quando fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É deixar que o reino de Deus, o governo de Deus, seja estabelecido na sua casa. Tá? Se você não colocar isso, as demais coisas não serão acrescentadas. Agora, se você colocar isso, não precisa correr atrás de outras coisas. Naturalmente, seus filhos vão ter sucesso profissional, sucesso no casamento, sucesso no ministério, sucesso em tudo que fizer. Como diz lá a palavra do Senhor, serão bem-sucedidos, prosperarão em todas as obras das suas mãos. Todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Mas tem que ter o governo de Deus. E aí diz aqui, relembrando, que uma geração anunciará outra geração. Nós não podemos deixar de falar com nossos filhos e falar com nossos netos, nossos filhos falar com os filhos deles, e os filhos dos nossos filhos falar com seus filhos e seus filhos. Porque os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, com flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Salmo 127, 3-5. Esse salmo é lindo demais, né? Eu estava vendo esse salmo aqui, e esse salmo que os filhos são herança do Senhor, sabe? O que significa isso? Significa a flecha, ela vai muito mais longe, ela alcança lugares que o guerreiro jamais poderia alcançar. O guerreiro tem uma muralha na frente dele, não pode passar, mas ele tira a flecha passa. Ele tem um rio na sua frente, não pode atravessar, mas a flecha atravessa o rio. Ele pode ter uma montanha na sua frente, a flecha atravessa o rio, a montanha. Significa que seu filho vai galgar lugares, alcançar lugares que você nunca alcançou e jamais poderia alcançar, desde que você prepare bem essas flechas. Todo flecheiro prepara suas flechas, prepara bem. Ele é o arco está na sua mão. A intensidade do arco, a elasticidade do arco, enfim, a força do arco, a flecha vai depender de como ela é lançada. Então, os pais devem ter essa visão. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando do quê? Que os desafios da igreja pós-moderna de ser uma igreja relevante nesse tempo de relativismo, de desinteresse espiritual. Esse é o nosso tema. A semana que vem tem mais. Iremos para a parte 3. Tá? Vamos falar outros assuntos. Nós vamos falar sobre mídia. Nós vamos falar sobre investimentos, sobre, enfim, e principalmente sobre compromisso com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e amém.